Doutora, já dando andamento aqui ao nosso bate-papo, fala pra gente o que de fato, pra que serve de fato e pra quem são, né, essas canetas emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro. Elas foram desenvolvidas e estudadas para os pacientes com diabetes tipo 2, que são aqueles pacientes que já fazem o uso de medicações para controlar, alguns, ou a maioria deles, até o uso da insulina, e aí elas vieram para isso, para controlar a diabetes. Só que esses pacientes que estavam fazendo uso nos estudos, eles começaram a perder grande peso. E aí elas foram extrapoladas para os pacientes que também têm sobrepeso ou obesidade. Então, hoje elas são indicadas para os diabéticos tipo 2, tá? Não estou falando diabético tipo 1, para os pacientes que têm sobrepeso e para os obesos mórbidos. Entendi. Doutora, então assim, a gente, antes essas canetinhas, vamos chamar de canetinhas, Aham. né? Elas não tinham, assim, uma prescrição específica, não era, eu chegava na farmácia e eu podia comprar, né? Isso. Porque ela tinha uma finalidade que era pro diabético tipo 2. E agora, como que tá? Porque, assim, virou uma moda, né? Febre. Virou uma febre, né? Esse tipo de uso indiscriminado desse tipo de produto, desse tipo de medicamento. Porque, assim, é um medicamento. E todo medicamento precisa ser prescrito por um profissional. Exato. E além de tudo, ela é um medicamento que tem que seguir um protocolo. E o que estava acontecendo, as pessoas chegavam na farmácia, compravam a dose que queria, fazia o uso da forma que achava que deveria fazer, sem um segmento nenhum, e aí estava tendo muito efeito colateral. Mas o pior de tudo, eu acho que além do uso indiscriminado, de forma inadequada, sem acompanhamento médico, sem um protocolo a ser seguido, é a falsificação. Porque eles estavam comprando de qualquer pessoa. Então, hoje, além de ter sido regulamentado, eles estão batendo muito na parte da importação para vir de fornecedores que sejam registrados na Anvisa. E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem um problema muito grande, que são as importações ilegais do Paraguai. Eu vejo lá no consultório pacientes que chegam, eu comprei tal caneta, comprei tal medicação. Tem uma medicação sendo comercializada no Paraguai que nem foi liberada ainda, ela está em fase de estudo. Então, o que esse povo está tomando? É algo bastante complicado, né? Bom, falando disso, doutora, esses estudos, eles são datados lá de 2010, né? Isso. E de lá para cá, a gente tem muito tempo, né, dos estudos que foram desenvolvidos para o combate à diabetes tipo 2, e dali as pessoas começaram a emagrecer. Então, não foi algo que, igual desse medicamento que a senhora citou, que está sendo vendido no Paraguai, que as pessoas estão comprando e nem sabem, né, o que vai acontecer ou não, se vai ter algum problema, alguma reação, enfim. Mas foi algo que aconteceu lá atrás. E aí, essa questão envolvendo qual que é o processo dela no corpo da pessoa, essas canetas emagrecedoras, quando a pessoa ela faz o seu uso, né? Ela precisa ter um uso contínuo ou normalmente era a facilidade de usar? Aplicava aquilo, continuava a viver a vida e emagrecia sem fazer absolutamente nada, sem pedalar, sem correr, sem caminhar, sem fechar a boca. Como é que o organismo se comportava e se comporta a partir disso? Primeiro, a gente tem uma diferença entre as canetas, tá? A gente começou com a Victoza, lá nos meados do mês de 2010, ela já foi lançada. Depois veio a evolução com a Saxenda. Depois veio a Saxenda em comprimido, que é a Ribelsus. Aí veio a Ozempic, que foi um boom, porque ela realmente entregou uma perda de peso maior do que as outras. Sim. As outras, a maioria, não tinha uma perda de peso tão visível. E aí o problema maior da Ozempic é os efeitos colaterais dela, que são inúmeros efeitos colaterais, principalmente náusea e vômito. Então, às vezes o paciente fala assim, eu não estou comendo porque eu estou passando mal o dia inteiro. Não é efeito da medicação de fazer emagrecer. E aí a Mounjaro veio revolucionando tudo isso, porque ela entrega uma perda de peso maior do que a Ozempic e todas as outras, com efeitos colaterais menores. Só que não adianta eu fazer a minha aplicação semanal da minha canetinha e não fechar a boca, não mudar, principalmente o cérebro, porque esses pacientes, a maioria, eles têm prazer em comer, alguns até mesmo compulsão alimentar, e aí eu vou achar que a caneta vai fazer milagre. Então, é a oportunidade desse paciente investir em si. Então, usar as canetas sim como auxiliares, porque elas são ótimas, mas num protocolo adequado, e aí junto, mudança de vida, com dieta, uma alimentação adequada, balanceada, evitar a porcariada que eu falo, os refrigerantes, os industrializados, e aproveitar e fazer uma atividade física. E aí a gente tem toda essa questão envolvendo aí as canetas.
Hoje, a Mounjaro, por exemplo, já foi uma caneta projetada para emagrecimento? Não, ela foi Também projetada para diabetes. Os fabricantes hoje já trabalham a partir dessas substâncias que são utilizadas nas canetas, já com uma específica para o emagrecimento, dado aí as circunstâncias da perda de peso? Hoje já tem no mercado, ou já tem esse estudo de um medicamento específico a gente projetado está com a Retratutida, que está em fase 3 nos Estados Unidos, que é a próxima a ser lançada, que seria a melhora da Mounjaro. Então, ela vai vir mais potente do que a Mounjaro. A Cacrizema também é outra que está em fase 3 de estudo nos Estados Unidos, que seria a melhora da Ozempic, só que ela vai vir mais forte, então mais efeitos colaterais. E a gente já sabe de algumas outras medicações que são com nomes ainda impronunciáveis, que já estão sendo estudadas tanto na China quanto na Alemanha. Então, assim, a gente fala que nesses próximos 10 anos, a Ozempic e a Mounjaro vai ficar fraca. Vai vir medicações com uma perda de peso muito maior, e o que eles estão batalhando agora é diminuir os efeitos colaterais delas. Doutora, essa agressividade, né, na perda de peso, que a gente vê que as canetas elas promovem, Ozempic, Mounjaro, ou qualquer uma delas, quais são os principais problemas, não sei se eu posso dizer que são problemas, que elas podem causar no sistema digestivo normal da pessoa? Principalmente a Ozempic. Muita náusea e vômito, você fica com aquela sensação de que acabou de comer o tempo todo e que comeu alguma coisa ruim, pesada. Então, é um mal-estar mesmo, o tempo todo dela, que vai passar ali no último dia, que no outro dia você já vai ter que fazer sua aplicação novamente. E todas elas alteram o intestino, porque faz parte do mecanismo de ação dela. Então, já não é nem um efeito colateral, é a forma dela agir também. Ela retarda o esvaziamento gástrico, só que ela mexe em todo o nosso trato gastrointestinal, e aí vai acabar alterando as evacuações. Então, é muito comum esse paciente ter constipação, que é não conseguir evacuar da forma que ele já fazia ou habitualmente. E aí ele pode ter uma alternância entre prender e soltar. Então, entre não conseguir ir ao banheiro e ter episódios de diarreia. Isso é comum a todas elas. E a Ozempic principalmente, e a Mounjaro, ela já deu uma diminuída nisso, mas ainda incomoda um pouquinho os pacientes a parte de ficar ali alternando entre soltar demais e prender demais o intestino. A gente vê que o episódio das canetinhas, elas ficaram muito famosas com a aparição da Maiara, né? Da Maiara Maraíza, que emagreceu muito, ficou bastante, assim, foi criticada nas redes sociais, né? Tá muito esquelética, não sei o que e tudo mais. E aí a pergunta, e o efeito rebote com relação ao uso desse medicamento? Porque, assim, a pessoa, se ela for fazer o uso indiscriminado, ela vai usar, atingir o meu objetivo, tô magra, tô magro, parei de usar. Mas e depois, é o que você falou, tem efeito rebote, porque a pessoa não para de comer, não se cuida, não faz um exercício, não se reeduca de maneira alimentar. Qual que é o perigo desse efeito rebote? Porque ele vem da mesma maneira. Todas elas têm uma perda de massa magra. A Ozempic, ela tem uma perda de massa magra 30% superior à Mounjaro. Então, se você está usando a Ozempic indiscriminadamente, dose errada, você vai perder muita massa magra. Então, você vai ter uma perda de peso na balança, só que sem saúde. Por isso que tem que ser acompanhado por um profissional para ele ir dosando isso também, a dose que você está usando. Porque a Ozempic, quando ela vem numa substância maior, ela vira a Wegovy. É a mesma substância, ela só é numa dosagem maior para aqueles pacientes que ainda precisam continuar perdendo peso. A Mounjaro, você já perde menos massa magra, mas sempre tem uma pequena perda. E hoje em dia, o que tem na literatura e consenso mundial é que a obesidade, ela é uma doença crônica. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você é hipertenso, você toma a sua medicação para pressão alta, você controlou a sua pressão naquela dose. Se você tirar, o que vai acontecer? Sua pressão vai subir. A obesidade é a mesma coisa. Eu perdi o peso que eu precisava. O que o médico faz? Ele titula a dose, ele diminui e faz um desmame. Tem pacientes que vão realmente aproveitar isso e mudar de vida, se alimentar e não vão depender mais da medicação? Tem. E tem pacientes que vão voltar tudo de novo, como aquele paciente pós-bariátrica que engorda tudo de novo. A mesma coisa. Inclusive, eu tenho pacientes que fizeram bariátrica, não é um nem dois. Eu tenho vários que acabaram tendo ganho de peso novamente, estão usando as canetinhas para emagrecer. E eu sempre falo isso, se você não mudar a tua cabeça em primeiro lugar, não vai dar certo. Então, hoje, o que a gente fala? O que tem os consensos? Chegou no peso ideal, atingiu o peso que você queria, diminui a dose gradual, não tira de uma vez e tenta manter a dose mínima. Esse paciente provavelmente pode até ficar ali 1, 2 meses sem,
faz a dose mínima novamente. Então, vai depender do protocolo que o profissional que está acompanhando ele usa. A minha que eu faço normalmente é essa. Eu desmamo, uso a dose mínima por um tempo, meu paciente está ok, aí a gente tira. Começou a ter ganho de peso, antes que ele tenha um ganho de peso importante, a gente já volta com a medicação de novo. Mas aí, provavelmente, eu não vou precisar usar a dose que eu usei nele anteriormente. A gente consegue usar uma dosezinha mais baixa. Então, essa é a importância do acompanhamento com o profissional. Porque cada paciente é individualizado. Eu vou te dar um exemplo para ficar até mais fácil. Eu tenho muitos casais que vão junto no meu consultório. Homem e mulher. A mesma dieta, a mesma comida, mesma atividade física. Cada um perde diferente. São organismos diferentes. E aí, eu vou falar até aqui para os homens. Os homens acabam perdendo mais rápido do que as mulheres num começo. E aí, depois, as mulheres mantêm a perda de peso maior Constante, né? no constante. E isso os estudos já traziam e a gente vê na prática clínica. Inclusive, no sábado, encontrei um amigo que eu não via há algum tempo e ele era, né, bem gordo. E ele estava magro. Não magro, mas estava bem mais magro. Eu falei, e aí? Na cabeça já vê. Tá na canetinha, ele falou, eu cheguei a usar, mas eu usei, emagreci e depois engordei tudo de novo. Aí eu mudei, fiz diferente. Fui na médica, tô indo no psicólogo, porque a cabeça tem que estar boa. E tô fazendo academia. Ao invés de eu estar fazendo alguma coisa à noite, num horário que eu não vou fazer nada, eu vou pra academia à noite, para ocupar minha mente. E aí o que tá me ajudando muito é o psicólogo, que tá conseguindo fazer com que eu não tenha mais a cabeça de gordo, né? Então, pegando esse gancho que você citou, as pessoas precisam ter um profissional para dar um caminho. Isso. E aí, aquela coisa, antigamente você comprava a caneta e utilizava. O custo é alto, né? Também. Então, quanto sai, por exemplo, a pessoa obviamente quer perder tantos quilos. É um investimento que ela vai fazer, que se ela não fizer da maneira correta, ela vai gastar um dinheiro, e a mesma coisa que pegar o dinheiro e rasgar, né? Exatamente. Porque vai voltar tudo. Hoje na farmácia, a Mounjaro está saindo em torno de R$ 1.800. De 1.500 a 1.800, que são 2 doses diferentes. Uhum. E é interessante falar que para o Brasil não vieram liberadas todas as doses. Vieram só as 2 iniciais. Então, na verdade, a gente tem dose até de 15 miligramas para os pacientes que precisam de uma perda efetiva ali de 50 a 60 quilos. Então, cada paciente responde de uma forma às canetas, todas elas, as substâncias. E se você não tratar a cabeça... Eu vou até usar o exemplo de uma outra paciente minha. Ela fala assim para mim, eu preciso ver o meu prato cheio. Ela não consegue comer, porque a medicação não deixa. Mas ela enche o prato, ela fala, eu preciso. Então, tá fazendo psicólogo, tá tomando outras medicações para associar, porque o dela é compulsão mesmo. Ela precisa ver o prato cheio dela, porque senão ela acha que ela vai passar fome. E aí tem vários gatilhos de infância, vários gatilhos de bullying que sofreu na escola. Sim. Então, esse paciente, ele precisa. Eu quero emagrecer. Então, vamos lá. Quais são todos os seus gatilhos? Tem paciente com síndrome metabólica. Eu vou ter que tratar também as outras doenças associadas. Tem paciente que precisa ir para um psicólogo. Precisa realmente entender que a compulsão que ele tinha alimentar, o prazer, era problemas de outras coisas que ele estava descontando na comida. O nosso dia a dia, estressante. Quem dá plantão? Vamos trazer aqui para a minha realidade. A gente que dá plantão chega certa hora da noite e fala assim, não, a gente merece hoje. Aí vai querer o quê? Vai uma salada? Não, a gente quer pizza, quer lanche, quer coisa que engorda. E a gente faz isso, a gente se dá pequenas recompensas com essa vida estressante durante o dia. Então, a gente se sabota. Então, é muito importante o médico acompanhando, tá? Um médico que entenda de emagrecimento, um endócrino, alguém que estudou, que se especializou nessa área. Uma pessoa ali para acompanhar na parte da psicologia, para poder conversar, para poder entender quais são os gatilhos daquelas pessoas e algumas vezes medicação também. A gente tem paciente que é compulsão mesmo, então a gente também trata essa outra parte, porque as canetas são boas? São. Vieram para ficar? Vieram, mas elas sozinhas não fazem milagre. Existe a possibilidade de repente, da pessoa, ela tá utilizando essas canetinhas emagrecedoras e ficarem ruins, a ponto de não conseguirem, por exemplo, ir para uma academia? Já chegou casos desses, a pessoa ficar mal-estar e não conseguir ir para a academia para fazer exercícios, e aí ter que rever todo o processo, ou inverter, ou vai para a academia, enfim. Pode chegar a esse ponto? O uso indiscriminado dela, sim. Principalmente
E eu já peguei pacientes tomando por conta própria, tomando dosagens totalmente absurdas. Aí a pessoa chegava falando, eu não quero usar mais essa porque eu usei assim, assim, assado. Você vê que a pessoa tomou totalmente por conta e eu passava muito mal. Então, sim, acontece. Dentro das doses adequadas, que são as doses que foram testadas em estudos, elas vão te dar efeitos colaterais, sim, mal-estar, principalmente a Ozempic e a Wegovy, mas, por exemplo, agora trazendo para Mounjaro, uma vida completamente normal. E aí o paciente consegue, sim, ir para academia. E o que eu vejo no consultório é que quem está lá, a grande maioria está decidida a mudar de vida. Aí já fala assim, já me inscrevi na academia. Nunca malhei na vida, vou começar a malhar agora. Mudei a dieta. Eu tenho pacientes que pararam de cozinhar em casa porque eles tinham esse prazer de cozinhar e cozinhar comida pesada. A gente está comprando marmita fit. Então, é oportunidade, porque, como você disse, é caro. Não é todo mundo que tem condições de pagar, de comprar, manter o tratamento com essas canetas. E aí eu já falo outra coisa importante. Eu tenho muitos pacientes, ou pessoas que eu converso no dia a dia, eu vou comprar uma caneta e vou emagrecer 20 quilos. Não é assim que funciona. Você não vai emagrecer 20 quilos num mês. Que é a falsa esperança do emagrecimento rápido. De achar que uma caneta vai resolver o problema dela. Não, você partiu para isso, partiu para as canetas emagrecedoras, se prepare para usar um tratamento mais longo, para você ter uma perda de peso saudável e manter essa perda de peso. Tá. E assim, pensando já nessa questão da constância do uso para um tratamento eficiente, né? Com acompanhamento e tudo mais. Quanto tempo mais ou menos ali um tratamento para uma pessoa perder justamente esses 20 quilos, por exemplo? 20 quilos, a média de perda de peso. Vamos falar da Mounjaro, que hoje é a melhor do mercado. É em torno de 5 quilos por mês. Tem pacientes que perdem ele em torno de 3, tem pacientes que perdem 10 quilos no mês, mas não é o habitual. O habitual é 5 quilos por mês. Você pensa aí pelo menos 4 meses para perder esses 20 quilos. E aí você coloca ali pelo menos mais uns 2, 3 para fazer o desmame gradual e esse paciente não sentir tanto. O ideal seria ele manter a dose mínima. Só que não é todo mundo que consegue. Como eu te falei, trazendo de novo aquela história da hipertensão. Porque a gente sabe que na hora que tirar, vai ter um reganho de peso, nem que seja uma pequena porcentagem, mas vai ter. Porque essa medicação, principalmente a Mounjaro, ela atua de 2 formas. Uma é atuando na saciedade, então a pessoa realmente não tem vontade de comer, e a outra, ela faz o nosso corpo aumentar o metabolismo e queimar a gordura mesmo. Então, ele pega aquela gordura que está alojada ali na barriga, no meio das coxas, nos braços, e faz queimar, faz ela virar energia para o nosso corpo trabalhar. Existe já algum estudo a respeito de efeitos colaterais dessas vacinas, do seu uso, né? Uso comum, uso indiscriminado, de repente possa até acontecer, mas a pessoa que vai até o profissional vai utilizar. Já tem alguma coisa de 2010 para cá que essas pessoas utilizaram esses medicamentos para emagrecer? Emagreceram? Se teve, de repente, chegaram, atingiram o seu objetivo ou não, mas utilizaram e a partir disso teve algum efeito colateral que ficou e que quando a pessoa chega no consultório, você já avisa, falou, possíveis efeitos colaterais de uso de médio e longo prazo podem ser esses. Existe isso? Sim, existem. Tanto é que essas medicações, elas não são liberadas é boa, vice já é liberada. Não, elas ficam em estudo fase 1, fase 2, fase 3, para depois vir a ser liberada. Fase 3 é com humanos, tá? A maioria delas estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos. E aí, depois desse tempo, então assim, já vem a náusea, diarreia, constipação, algumas pessoas com alergia ali no local da aplicação. E aí, acho que a mais famosa disso é a alteração visual que teve na retina da Ozempic, que veio com o uso prolongado dela. Mas foi logo após ela ser lançada no mercado para uso, já foi anunciado pelas empresas que estavam fazendo os estudos que já teve essas consequências. E mesmo assim, a gente teve muito uso indiscriminado da Ozempic, que os pacientes não sabiam disso. Ia lá, comprava a sua caneta e a gente teve pacientes aqui no Brasil que tiveram perda da acuidade visual por causa da Ozempic, sim. A Mounjaro não tem isso da alteração da visão. Por enquanto, ela está só nos efeitos mesmo gastrointestinais. Na verdade, elas estão vindo com benefícios. Já está provado que a Mounjaro diminui em até 30% o risco de morte, de risco cardiovascular,
principalmente aqueles pacientes que conseguem emagrecer. Então, elas estão sendo usadas como agora efeitos protetores. Regulação endócrina, regulação cardiovascular, e a gente sabe que já tem algumas outras coisas que estão para ser anunciadas agora. Legal, mas tudo isso, claro, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, com acompanhamento profissional. Não vai sair por aí aplicando como se fosse, sei lá, qualquer coisa, porque você vai ter problemas. Essa questão cardiovascular, por exemplo, eu imagino, né? E por ela queimar a gordura do organismo, de repente, no coração, essa gordura que aloja nas veias, também tem a ver, ela pode também auxiliar nesse sentido, para que essa gordura seja desentupida das veias do coração ali, enfim, esses detalhes que são fundamentais para que esse risco diminua, como você cita? Ela diminui a gordura do corpo todo, no geral. No geral. Tá? E aí, o que é importante, quando o paciente é acompanhado por um médico, a primeira coisa que ele vai te pedir são exames, para saber como que você tá. E depois de um certo tempo de tratamento, a gente pede novamente. Todos eles têm melhoras, níveis de colesterol, triglicérides, a parte da glicemia, então, tem pacientes que conseguem até desmamar medicações dos pacientes diabéticos, diminuir dosagem, diminuição de hipertensão. Já teve pacientes que eu já tive que suspender medicação, porque já não estavam tolerando mais as medicações. Então, elas estão vindo para organizar esse corpo humano mesmo. Então, elas estão vindo para regular o nosso metabolismo, e aí acaba entrando tudo junto. Tem alguns estudos que estão agora trazendo até prevenção de alguns tipos de cânceres para a gente. Então, o futuro da obesidade vai ser o uso de medicações controladas para emagrecimento. E a gente fala, até sendo um pouco mais audacioso, não vai mais existir cirurgia bariátrica. Uma coisa que hoje é impensável, né? Para quem é mórbido, por exemplo, né? E a gente sabe que a cirurgia bariátrica é o caminho, mas o futuro ele promete ser bem diferente em relação a isso. O grande problema que eu acho que a gente pode ter é aquela pessoa que fala assim: eu vou comer, quando chegar o verão eu vou me preparar, eu emagreço, procuro a minha médica, vou lá, faço o meu tratamento, uso as canetinhas, começo lá em setembro, outubro, em dezembro eu tô com o corpo perfeito. E aí pode fazer, vai acontecer, vai emagrecer. Aí chega março, né, come, bebe, faz o que quiser, engorda tudo de novo. Aí chega no final do ano, de novo, mesmo processo. Isso pode acontecer, se já não acontece, né? As pessoas que querem o corpo legal pro verão, para curtir, para viajar, para ir pra praia. E aí chega no restante do ano, come, engorda tudo de novo. Vai virando aquele efeito, né? Efeito sanfona, né? Mas aí que está a importância do acompanhamento multidisciplinar. Essa pessoa tem que entender que ela tem um problema com a comida. Porque ela... Quando engorda e emagrecer não é o problema é ficar sempre engordando. Eu estou lesando todo o meu organismo. A gente pensa só em estética, só em gordura, está gordinho, não caber numa roupa, mas e por dentro, como você mesmo citou? E o coração, e o rim, e os olhos desse paciente? Porque se a gordura está ali no meu sangue circula por todo o corpo. Então, todos os meus órgãos estão passando gordura a mais do que deveria estar ali. É claro que ela se deposita, na maioria das vezes, ali na célula do tecido adiposo, na célula da pele, ali embaixo da pele. Mas eu tenho isso e pode estar entupindo veias que são necessárias para a gente. Então, esse efeito sanfona, esse relaxamento que a gente tem ali em alguns meses do ano, é prejudicial para a nossa saúde. Tá? As canetas ajudam a controlar isso? Ajudam sim. Mas a gente sabe que agora a obesidade está sendo considerada a doença do século. Sim. Então, as farmacêuticas, vou falar assim, acho que as duas potências mundiais hoje que estão à frente disso, Estados Unidos e China, eles estão batendo pesado em estudos sobre isso, porque o que eles perceberam, principalmente lá nos Estados Unidos, que é a indústria do fast food, né? Que é a primeira vez que a população está emagrecendo no geral. Realmente está emagrecendo. E eles perceberam que quando eu tenho um paciente que ele emagrece num todo, emagrece com saúde, eu diminuo a hipertensão, a diabetes, eu diminuo o infarto, eu diminuo o AVC, eu diminuo as outras complicações. E aí, como eu falei, até o risco de câncer eles estão vendo que estão diminuindo.
Então, o futuro vai ser essas substâncias. Hoje, a mais forte que nós temos, a mais potente, eu não falo em emagrecimento, eu falo em qualidade de vida para o paciente, benefícios, é a Mounjaro. E a gente sabe que ela vai ficar fraca. Porque essas que estão vindo, a Cacrizema, a Retratutida, tem mais umas 2 que eu já estou sabendo, que uma delas, inclusive, é a tentativa da Retratutida, que nem foi lançada ainda, em comprimido. Tem uma outra que vai ser uma aplicação mensal, uma vez por mês o paciente vai aplicar a medicação. Elas estão em fase 3, a maioria delas já. Então, assim, a gente sabe que ali nos próximos 2 a 5 anos vai ter coisa muito boa no mercado para o paciente se beneficiar. Doutora, para a gente fechar, idade para isso? Claro. Mínimo e máximo, existe? Máximo não existe. Mínimo 18 anos. Tá? Os pacientes todos os estudos são feitos em adolescentes, adultos jovens, que é de 18 para cima. É claro que eu acho que nos próximos anos eles vão, como a medicação segura, como a Mounjaro, que até agora não teve nenhum efeito ruim, como a perda da acuidade visual, eles vão começar a extrapolar, diminuindo, de 1 em 1 ano, até chegar ali mais ou menos em 12, 13 anos. Eu acho muito difícil vir alguma caneta dessa para criança. Aí já é uma outra situação de vida familiar que precisa ser revista, né? Doutora, queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan para a gente falar desse assunto, que é um assunto muito importante e esclarecedor, né? Para as pessoas que estão pensando em utilizar, e a principal dica é procure um profissional para não fazer o que dá na cabeça, porque não vai conseguir comprar. Mas o Paraguai é logo ali, né? Então, meu Deus, não faça isso não. Já viu, né? É um problema. Aqui na cidade nós temos vários profissionais que foram estudar, que se especializaram nisso. Eu me coloco à disposição, eu atendo lá na Elevare Clínica, esses pacientes. Sou pediatra, sou cardiopediatra e agora eu trabalho com emagrecimento, até mesmo porque eu faço uso das canetinhas. Eu tenho um problema para emagrecer desde os meus 12 anos, que eu já usei todos os métodos e dietas mirabolantes para emagrecer, e realmente encontrei uma forma de emagrecimento saudável usando as medicações, e aí eu fui me especializar nisso. Então, procure um profissional. Aqui na nossa cidade, nós contamos com vários colegas que estão fazendo um trabalho excelente, de qualidade. Então, assim, não tome por conta, não compre qualquer coisa. Saiba de onde você está, de onde está vindo, de onde está sendo usada a sua medicação. E não precisa passar por isso sozinho. Com o apoio, a gente sempre chega mais longe.